Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Pai amado? Amém. É bem interessante. Esta semana fiquei pensando, já que hoje celebramos o Dia das Mães, fiquei pensando em características da mãe, características que elas têm. E surgiu na minha mente uma característica que eu acredito que a grande maioria de nós, por não dizer todos, vamos a concordar. Lembrando das nossas mães, ou talvez da tua esposa, que ela também é mãe, você mesma vai lembrar que essa característica é bem interessante. E é esta que eu vou colocar. Mãe que se sacrifica. O sacrifício é uma característica da mãe. Ah, pastor, e do pai não? Também, do pai também. Mas hoje é dia das mães, não? Então eu vou falar sobre as mães. No dia do pai você volta também, aí falo, ok? Mas hoje é o dia das mães, vou falar delas. Os homens também, mas olha, a mãe, uma das características é que se sacrifica. E você vai concordar comigo, vou te lembrar. Por exemplo, é aquela mãe que trabalha o dia todo aqui em esta grande cidade, talvez ganha um pequeno salário, e ela tem um sonho, que seu filho, sua filha faça a faculdade. Como consequência disso, agora ela trabalha horas extras, trabalha mais. Por quê? Porque agora com essas horas extras, esse dinheirinho que entra, pagará a faculdade do seu filho ou de sua filha. Ela então se sacrifica pela formação daquela pessoa que ela ama, por seu filho ou sua filha. Outra é aquela mãe que também trabalha o dia todo trabalha fora, tem que pegar esse trânsito tão difícil, e quando volta, pensando que vai descansar em casa, não, volta e ainda tem que lavar a roupa, tem que arrumar a casa e ajudar as suas crianças na tarefa da escola. E ela, por que faz isso? Se ela está cansada, ela quer talvez deitar, não. Ela se sacrifica, essa mãe se sacrifica pelo bem-estar da sua casa, da sua família. Sabe que é importante dedicar esse tempo de descanso para trabalhar, cuidar da casa, fazer a faxina, lavar a roupa, ajudar a seus filhos no trabalho da escola. Outro é aquela mãe que tem um plano de carreira, tem uma formação. Só que quando nasce seu filho, sua filha, toma uma decisão de dizer, vou parar um pouco minha carreira, meu plano de carreira, meu trabalho, porque eu quero me dedicar ao 100% a criar meu filho, minha filha. Então, os primeiros anos, só se dedica a estar em casa. Já não trabalha. Mas por quê? Porque diz assim, meu pequeno filho precisa receber esse suporte emocional, que só a presença da mãe le entrega. Mãe que se sacrificou o plano de carreira. Outra é aquela mãe que diz, não vou renovar meu guarda-roupa. Não vou trocar de celular. Não vou fazer nada. Nem sequer vou no salão de beleza fazer o corte. Por quê? Porque preciso desse dinheirinho. E esse dinheirinho justo me servirá para pagar a aula de inglês do meu filho ou da minha filha. Então é aquela mãe que se poupa algumas coisas que ela gostaria. Trocar de roupa, trocar de sapato, de celular, ou ir no salão de beleza. Não, diz, pelo meu filho, pelas aulas de inglês da minha filha, vou me sacrificar. Que interessante. São exemplos da vida real. Mães que se sacrificam. Outra é aquela mãe que agora, além de cuidar de seus filhos, está cuidando também de seus pais idosos. Porque seus pais idosos agora também são como seus pequenos filhos. Porque o pai idoso precisa de cuidado. E essa mãe, e ao mesmo tempo que filha, diz assim, não, eu sei que hoje é meu dia de folga, mas eu vou aproveitar para levar a meu pai, minha mãe idosa ou idosa, ao médico a fazer seus exames. É a mãe que sacrifica seu dia de folga.
Ou às vezes diz assim, não, vou reservar uma parte do meu salário para pagar o plano de saúde da minha mãe idosa, do meu pai idoso. Veja, são exemplos verdadeiros de mães que se sacrificam. Mães que se sacrificam. Não estou falando que todas as mães, não, todas as mães não, mas a grande maioria das mães faz isso. A grande maioria das nossas mães fazem isso. E quando eu estava preparando nesta semana este tema, e foi a palavra-chave que o Senhor me colocou, sacrifício, foi a palavra que o Senhor me entregou. E foi interessante, estava preparando a mensagem e o Espírito Santo me lembrou de duas situações da minha vida, onde eu enxerguei isso, mães que se sacrificam. E eu posso dizer que isto é um fato, porque na minha casa também aconteceu, ok? Então não é uma teoria, mães que se sacrificam, não, é verdade absoluta. Uma imagem que veio na minha mente foi a minha mãe. Já compartilhei várias vezes aqui que minha mãe, ela, infelizmente, passamos por esse problema em casa, quando ainda eu era um adolescente para jovem. Meu pai abandonou nossa casa. E de um dia para outro se foi e nunca mais voltou, e nunca mais falou também por que se foi. Simplesmente nos abandonou e nos deixou em uma situação muito precária. Era minhas duas irmãs, eu e minha mãe. 4 pessoas, ele abandonou. Isso trouxe consequências em diversas áreas, inclusive financeiras. E passávamos certos apertos. E minha mãe se sacrificou por seus filhos, por mim, por minhas irmãs. Minha mãe, ela era costureira. E ela acordava cedo, preparava o café, logo lavava a louça e ia na máquina de costura. E eu tenho essa lembrança até o dia de hoje, ela meio encurvada, costurando. Daí parava no meio-dia, preparava o almoço, todos nós almoçávamos e depois continuava costurando. É interessante isso. Essa é a imagem que vem da minha mãe, se sacrificando por seus filhos. E a costureira não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado. Dia trabalhado, dia que ganhou. Não trabalhou, não ganha nada. Então minha mãe trabalhava até feriado, até domingo trabalhava. Porque como costureira não ganhava muito. Mas ela se sacrificou por mim e pelas minhas 2 irmãs. E essa é uma das imagens que o Senhor me lembrou esta semana, do sacrifício. Na tua casa, tua mãe se sacrificou. E outra lembrança que veio também nesta semana, e veja, estou compartilhando isto para te dizer que realmente as mães se sacrificam, foi com a minha esposa, com Elaine. Muitos de vocês sabem que Elaine ela é formada em educação física, e inclusive quando eu casei, ela já tinha essa formação. Aí quando o Senhor nos permitiu ter a Priscila, quando ela estava grávida de Priscila, nossa primeira filha, um dia ela veio conversar e falou assim, César, eu gostaria, uma questão muito importante, eu gostaria que dedicar os primeiros anos da minha filha ao 100%. Queria estar presente com ela, porque eu sei quão importante é a formação dessa criança. Por isso, não vou trabalhar na minha profissão. Então, estes anos que estarei cuidando da minha filha em casa, não vou trabalhar. E claro, foi uma decisão que trouxe consequência para todos, porque agora estaríamos dependendo de um único salário, neste caso do que estava vindo do ministério, da igreja. Mas eu pensei, é algo importante. E isso foi um sacrifício de Elaine e de todos nós, porque tivemos que nos poupar em várias coisas. Existiam coisas que não podíamos já comprar, adquirir, porque não tínhamos o dinheiro. Mas sabíamos que aquela decisão era muito importante. Aí, Priscila foi crescendo e o Senhor nos entregou a Sara. E Elaine falou a mesma coisa. Eu quero me dedicar agora a Sara. Não vou trabalhar este tempo. Foram vários anos, até que minhas filhas se tornaram adolescentes. E aí Elaine falou, agora sim quero trabalhar, porque eu já dediquei. E veja, o Senhor nos abençoou, nos cuidou em todo momento. Mas que se sacrificam. Com certeza você mãe, me vai contar várias histórias de você e da tua mãe. Com certeza.
Eu estou só te entregando alguns exemplos, mas eu quero que você lembre que uma das características de uma mãe é o sacrifício. E por que ela faz isso? Por que troca o conforto por responsabilidade? Por quê? Por que ela se sacrifica? Será porque gosta de sacrifício? Não, não. Por quê? Por quê? Porque ela troca descanso por cuidar a seu filho, as tarefas da escola. Por quê? Porque troca seus sonhos pessoais, seus desejos pessoais, pelo sonho do outro. Por que ela troca? Será que ela gosta de sofrer? Com certeza que não. Nenhum de nós assim, sofrer por sofrer, não. É aí o ponto. Porque a mãe, no momento em que se está sacrificando por algo, ela está olhando o futuro. E esse é o ponto que eu quero te falar. Mas que olham o futuro. Então, não é o sacrifício em si, é o que ela está enxergando, é a visão. Ela está enxergando que, trabalhando horas extras, esse seu filho, sua filha vai ter faculdade, vai ser um profissional em uma área que ela não é boa, ela nem terminou o segundo grau, mas diz que bom, vale a pena trabalhar horas extras pela profissão do meu filho. Que bom, diz assim, que bom que eu volto para casa, ainda que estou cansada, mas vou cuidar do meu lar, da minha família, do que o Senhor me entregou. Então não é simplesmente sacrifício por sacrifício, está olhando, olha essa aula de inglês, eu sei que essa aula de inglês vai ajudar muito para meu filho no futuro, vai entregar muitas coisas, vai abrir oportunidades. Nem quer dizer, eu sei que cuidando dos meus pais idosos também, os meus pais idosos, eu vou ter a oportunidade de ter muito mais anos com ele, com minha mãe, com meu pai idoso, porque estou cuidando. Então, são mães que olham para o futuro. É um ponto principal. O sacrifício te permite enxergar, esse acto de sacrifício te leva para um futuro. A pergunta é, de onde surge isso? Será que a mãe por si só aprendeu isso? Não. É Deus que colocou isso no ser humano. O homem também se sacrifica. Mas falando sobre as mães, onde aprenderam elas isso? Foi do próprio Deus. Deus colocou isso em todos nós. E colocou nas mães essa característica de que se sacrificam e através do sacrifício é para conseguir algo lindo, tremendo, maravilhoso. E como saber disso? Como saber disso? A palavra do Senhor nos entrega. Diz que Jesus foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Jesus se sacrificou. E de aí o próprio Deus se sacrificou. É aí que nós temos aprendido. É aí que a mãe se sacrificou. Mas por que Jesus se sacrificou? Será que ele gosta de dor? Não. Pelo sacrifício de Jesus, fomos restaurados e curados. Esse é o ponto. Pelo sacrifício de Jesus, você e eu, e todo ser humano que acredita que Jesus é o único Deus e Salvador, ele é restaurado e curado. Por isso que o sacrifício, olhando para Jesus, é algo tremendo. Agora, aqui existe um ponto muito importante, e isto é vital. Por quê? Por que Jesus se sacrifica? Porque eu merecia. Não é verdade isso. Porque eu até que sou uma pessoa legal. Eu nunca matei, nunca roubei. Não é por isso que Jesus se sacrificou. Mas eu acho que Jesus se sacrificou porque, sei lá, foi boa sorte. Sei lá, Jesus estava meio em uma rodinha, não? E falou, quero restaurar e curar alguns. O número que sai desse, 42. Nossa, que boa sorte, foi meu número. Não foi boa sorte.
É como uma mãe. Volta para o exemplo da mãe. Por que a mãe entrega seu trabalho, horas extras, para que seu filho, que ainda talvez é pequeno, mas que tenha uma boa formação? Ah, porque a mãe está pensando, quando ele cresça e seja um profissional, me vai pagar minhas contas. Por isso, não. A mãe diz assim, tudo bom, filho, eu vou poupar meu salão de beleza, vou poupar minha roupa para pagar essas aulas que você quer, mas lembra que quando você trabalhe, R$2.000 é para mim, tá bom? Será que assim a mãe fala? Tem esse condicional da mãe dizendo, tudo bom, filha, vou tirar a foto, inclusive, com 1 mês de nascida, minha filha, meu filho, estou cuidando, larguei minha profissão, olha tudo que estou fazendo, trocando tua fralda e tudo isso. Lembra que quando você seja já adulto e ganhe dinheiro, eu quero plano de saúde, quero que pague minhas férias, quero. Oh, você me tem, não? Uma mão e outra mão. É assim que trabalha a mãe? Não, claro que não. A mãe faz porque ama. Porque ama. Ela não está esperando assim um retorno, um benefício. Claro, não, eu entreguei 1.000, quero 5.000. Não, porque aí aumenta com os juros. Não, ela faz por amor. É isso que o Senhor nos está ensinando aqui. Que Jesus fez por amor. Diz a Bíblia, e isto é muito importante, que Jesus se sacrificou por você, por mim, quando ainda nós não éramos cristãos. É interessante, porque uma coisa é, não, tudo bom, ele está indo na igreja, acho que vale a pena me sacrificar por ele. Estou vendo um potencial. Não tínhamos nenhum potencial. É mais, a Bíblia diz que nós estávamos rebeldes. Não queríamos Deus. Não, quando nos falavam sobre Deus, não. A Bíblia vai dizer que, inclusive, quando nos falavam de Deus, um até ficava zombando. Que Deus, que igreja. Não tem assim? Pessoas que falam, olha, te convido na igreja. Que igreja, para quê? Ainda um zombava. Ainda assim, zombando, ingratos, rebeldes, totalmente afastado dele, esse Jesus lindo se sacrificou. Esse Jesus se sacrificou para que você e eu sejamos restaurados e curados. Então, o que eu aprendo com isto? Que a mãe, voltando para a ideia da mãe, se sacrifica no presente pelo futuro do filho ou da filha. Mas Jesus se sacrificou pela nossa vida eterna. Aí está o ponto. Por isso que esta verdade do sacrifício de uma mãe nos projeta, nos ajuda a compreender o verdadeiro amor do Pai Celestial. Que através de Jesus nós temos vida eterna. Mas esse sacrifício de Jesus não é só, sabe, não, tudo bom, eu sou cristão, tenho vida eterna e pronto, agora faço o que eu quero. Não, isso foi o início de uma caminhada. Sim, nós temos vida eterna através de Jesus. E isso é uma verdade absoluta, única, maravilhosa. Não existe nenhum outro caminho. Só Jesus nos permite ter a vida eterna. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do momento em que nos tornamos cristãos, surge a caminhada. Surge essa presença. Então, Jesus realmente nos está restaurando, curando, com a sua presença contínua. Dia após dia, Ele nos restaura, nos tira nossas fraquezas, nossos medos, as nossas incertezas. Ele também nos entrega a sabedoria do alto para poder tomar decisões que realmente traz bênçãos para nós e a nossa casa. Então, olha, não é simplesmente, pronto, aqui está a passagem para a vida eterna. Guarda aí na tua carteira, porque algum dia você vai precisar, ok? Não. Deus diz assim, através do sacrifício de Jesus, o Senhor te está entregando a presença dele todos os dias. Glória a Deus por isso. Que importante é o sacrifício. Tudo pelo sacrifício. Agora, voltando para Jesus, falando para Jesus,
Primeira questão, esse sacrifício foi intencional. Isto é muito importante. Foi intencional da parte de Deus Pai, ok? A cruz não foi improviso, foi uma decisão. Porque algumas pessoas acham que a cruz foi coisa do acaso. Nossa, Jesus estava por aí caminhando, vieram os soldados romanos e o pegaram de surpresa. Nossa, e Jesus fala, nossa, nem percebi que está... Oh, que triste. Tinha tantos planos para fazer, infelizmente me levaram para a cruz. Não. Jesus, bem claro, falou desde o início, falava para seus discípulos, eu vim para morrer, ressuscitar e dar vida eterna. Ele veio com um único propósito. Então, não é o acaso, foi intencional da parte do Pai. Ele queria te restaurar, ele queria te curar, te entregar vida eterna. Então, a cruz não é o acaso. A cruz também não foi uma questão de boa sorte. Como eu falei agora, não é que Deus está pegando agora, este ano, a quem salvarei? De quem salvarei? Vai, você ganhou o prêmio maior. Não, a salvação não é pela sorte, é um ato intencional do Senhor. E também, não é um plano B do Pai Celestial. Tudo bom, é o plano B. Sabe, o plano A deu errado, nada disso. Se fosse plano B, o Pai Celestial não teria enviado a seu único filho. Você é tão importante para o Pai que Ele sacrificou o mais valioso, Jesus, para que você tenha, e todos nós, claro, vida eterna. Então, olhando para isso, que realmente o sacrifício de Jesus é intencional, nós podemos dizer que Deus estava pensando em cada um de nós. Antes de, inclusive, de ter nascido, antes de ter feito muitas coisas de nosso mundo, Deus também diz assim, eu desejo que ele seja meu filho, minha filha. Lá no Rio Pequeno, lá na cidade de São Paulo, tem pessoas que eu quero que seja. E volto a dizer, é uma decisão consciente do céu. Então guarda isso. O sacrifício de Jesus foi intencional. Não foi o acaso, não foi boa sorte. Uma segunda questão sobre o sacrifício de Jesus foi por amor. Foi por amor. Amar é escolher. Não é obrigado. Jesus nunca foi obrigado. É escolher se sacrificar para que o outro tenha uma vida melhor. Ok? Mais uma vez, Jesus não falou assim, quem são os que estão quase prontos? Pronto, os quase prontos eu quero salvar. Os outros que se virem. Não. A Bíblia vai dizer que, inclusive, Jesus restaurou pessoas que, dentro de nosso entendimento humano, nem merecia. Um deles foi o próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo falou, Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores sou eu. É assim que ele se identificava. De todos os pecadores do mundo, sou o pior. Assassino, rebelde, violento. Não, tu diz, esse não merece, esse não. Não. Pois é, Jesus mesmo foi procurar a Paulo. E não só isso, lhe entregou salvação, lhe entregou uma linda missão, na qual, até o dia de hoje, nós somos abençoados através das cartas de Paulo. Então, o amor não é só para os melhores, não é por merecimento, não é porque, quem sabe essa pessoa, se eu salvo, quem sabe logo me faz um favor, não? Porque neste mundo, todo mundo precisa. Não, nada disso. Foi uma entrega 100%, por isso que a salvação através de Jesus não depende de você, nem de mim, de nenhum ser humano. É Jesus 100% fazendo a parte que era necessária. Então, olha, é por amor, o amor. Jesus amou a você antes de você nascer. Essa é a grande verdade. Antes de você nascer, Jesus. E que mais aprendemos sobre o sacrifício de Jesus? Que é algo maravilhoso, algo novo. Foi para que nós venhamos a viver algo novo. Jesus sonhava em pessoas transformadas, curadas, libertas, restauradas, como diz a palavra anteriormente lida. Jesus olhava algo novo, não olhava esse assassino, olha esse mentiroso, olha esse caloteiro, olha esse tranqueira. Não. Olha essa prostituta. Em nenhum momento Jesus falava isso.
Jesus falava, eu olho pescador de homens, eu olho aqui apóstolo, eu olho aqui servo, uma serva do Deus Altíssimo, eu olho aqui uma mulher que liberta outras mulheres. É assim, incrível, Jesus já estava, e a pessoa não tinha feito nada. Não, a pessoa continuava aqui. Será que só está falando de mim? Ou está falando de outra pessoa? Se confundiu. Jesus olha o novo na tua vida. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Ou seja, essa vida eterna é uma nova forma de pensar. Agora não me guio pela emoção, não me guio pelo acaso, não me guio pela boa sorte, não me guio pela casualidade. Me guio porque sei que o Senhor está aqui na minha vida e Ele me fala todos os dias e me diz qual é a melhor decisão para tomar. Então, não só isso, esse algo novo que Jesus te entregou é também um novo começo. A Bíblia diz isso, que as coisas velhas passaram, eis que o Senhor te entregou novas coisas. Coisas do sobrenatural. Coisas do sobrenatural. Aquele que era um simples pastor de ovelhas, agora o Senhor diz, não, agora eu enxergo em ti o rei de Israel. É assim. Aquele homem idoso de 80 anos trabalhando aí no deserto, não. Eu te estou olhando o libertador que vai tirar o povo de Israel do Egito. Você, Moisés. É isso que Deus vê coisas tremendas, vê além do sobrenatural. Nem quer dizer, lembram de Ana, essa mulher linda, maravilhosa, essa mãe linda que não podia ter filhos, lembram? E ela orava, chorava, orava, todos os anos ia. E diz que um dia ela falou, Senhor, eu quero que você me entregue um filho. E se você me entrega um filho, eu te dou de volta esse filho. E aí Deus poderia dizer para Ana, tá bom, te vou entregar um filho. Não entregou um filho. Entregou a Samuel, um sacerdote e profeta. Você sabia que só um ser humano teve duas funções? Porque uma coisa é ser sacerdote e outra coisa é ser profeta. Só Samuel recebeu essas duas funções. Foi sacerdote. Então, Ana não teve um filho. Teve um profeta, um sacerdote. Teve a Samuel, um homem incrivelmente usado pelos... Então, são essas coisas novas que o Senhor está dizendo. Te entrego uma nova identidade, um novo futuro. Tudo isso pelo sacrifício de Jesus. Porque Ele te restaura, Ele te cura, Ele te transforma. Agora, olha, volta a dizer, não foi porque Jesus quis sofrer. Não foi porque... nossa, o Pai Celestial inventa cada loucura, agora me mandou a mim para morrer na cruz. Não. Tudo foi um plano desde antes que Deus venha criar o mundo. Por quê? Porque olha o que diz o texto de Hebreus. Jesus, pela alegria, que linda palavra. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou. Jesus estava, não é que Jesus era meio, sei lá, louco, gosta de sofrer, não, ele estava sentindo a dor dos pregos, ele estava sentindo a chicotada, ele estava sentindo a humilhação, estava sendo cuspido, xingava tudo, ele sentia isso, mas ainda na cruz, com toda essa dor, ele estava alegre, porque estava enxergando algo lindo. Você, eu, o ser humano sendo liberto da morte eterna. Ele estava vendo que Satanás, os demônios, o inferno se destruiu porque veio a salvação através de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus é pela alegria, não é por obrigação, não é porque, que chatice. É igual que a mãe. A mãe não diz assim, nossa, vou ter que trabalhar horas extras. Quem me mandou ter filho? Tranqueira, esse filho agora quer fazer faculdade. Claro, facilinho, não? Porque eu tenho que pagar. Não. A mãe com alegria acorda, pega esse trânsito, esse metrô, esse trem lotado, porque diz, vale a pena. Estou já visualizando a formatura do meu filho. E na formatura ela levanta as mãos e diz, obrigado, Senhor, porque me entregaste as forças para que agora meu filho conquiste coisas que eu não conquistei. Então, se a mãe celebra com alegria, quanto mais o Pai Celestial, quando vê alguém, um ser humano, totalmente transformado
pelo sacrifício de Jesus. Então, Jesus está olhando para a cruz e para o futuro, o que a cruz representa. Ele vê a você restaurado, ele vê a você liberto, ele vê a você tendo acesso direto ao trono de Deus. Porque em nome de Jesus, quando oramos, imediatamente a nossa oração chega até a presença do Pai. Não precisamos de estar em um lugar santo para que o Senhor nos receba. Não, pode ser na empresa, no trabalho, pode ser na rua, pode ser na escola, em qualquer lugar que nos encontramos. Se oramos em nome de Jesus, o Pai Celestial nos entrega a sua presença e ouve o clamor. Por quê? Porque somos bons, porque merecemos, porque... Não, porque o sacrifício de Jesus nos permite ter acesso ao trono de Deus. Então, muitas pessoas, quando Jesus estava na cruz, muitas pessoas xingavam, falavam, que louco, está morrendo aí. Mas Jesus estava vendo um propósito. Não estava vendo dor, não estava vendo tristeza. Jesus não estava enxergando morte. Estava vendo o propósito que o Pai Celestial tem para todos os seres humanos que acreditam que Ele é o único Deus e Salvador. Então, o que posso te dizer aqui? Quem só vive o presente, desiste fácil. Se você está fazendo algo que te leva a sacrifício, mas não está enxergando a visão, sabe o que vai acontecer? Desiste na hora. Desiste. 2, 3 meses depois, já abandonei. Mas se você enxerga essa visão do alto, vai continuar. Vai continuar. É o que eu falei, esses 2 exemplos da minha vida, da minha casa, que esta semana o Espírito Santo me lembrou. Minha mãe, todos os dias encurvada na costura. Todos os dias. Mas ela não olhou o que hoje eu estou colhendo, mas ainda assim acreditou que o Senhor me estaria cuidando. Porque naquela época, como hoje, não hoje também, a mesma história. Ao ver essa pobreza, essa miséria, meu pai me abandona, eu poderia ter me transformado em um ser humano revoltado e ter totalmente destruído minha vida nas drogas, no álcool. Mas não, foi o sacrifício, o amor da minha mãe que me fez dizer, vale a pena viver uma vida boa, César. Porque olha, tudo que tua mãe está fazendo, costurando-se, arrebentando as costas, não é para que você se torne um viciado em drogas, em álcool, um ladrão, ou uma pessoa do mal, não. Pelo menos honra o sacrifício da tua mãe. Então o Senhor nos está dizendo algo assim, sabe? Algo muito lindo, mas claro, em uma dimensão maior. Honra o sacrifício de Jesus. Não que vamos a pagar, não é que estamos, ok, se eu não faço isso, o Senhor me castiga. Não tem nada a ver com castigo. Não, que se eu faço, se não honro o sacrifício de Jesus, aí 1000 pragas vêm. Não, nada disso. Isso não está escrito na Bíblia. Só vamos honrar o sacrifício de Jesus porque temos compreendido o amor. E aí diz assim, Jesus fez tudo isso porque estava enxergando em mim, em você, em todos nós, um futuro lindo. Então, quem enxerga o futuro, suporta o processo. Suporta. A mãe suporta esse sacrifício pelo futuro. Jesus suportou o sacrifício da cruz para ver uma igreja presente em este mundo que está em trevas. Ele estava só com alguns poucos homens aí na cruz. Inclusive a Bíblia diz que os tinham abandonado. Onde estão esses 12? Um me traiu, o outro me negou, os outros pegaram, sei lá, o ônibus, saíram correndo de aqui. Mas Jesus falou ainda assim, Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Porque eu acredito no futuro deles. De uma igreja espalhada por diversos lugares, como por exemplo no Brasil. 2000 anos atrás, nem sabiam que existia o Brasil, muito menos a cidade de São Paulo, nada disso.
Sei lá. Mas Jesus falou, estou aqui me sacrificando, porque 2000 anos depois haverá uma igreja lá, em um bairro da cidade de São Paulo. E uma igreja na qual são filhos e filhas de Deus libertos pelo meu sacrifício. Então isso que é o lindo, sabe? O sacrifício de Jesus olha para coisas tremendas. A questão é que quero te dizer que Jesus pagou um preço alto na cruz. Não foi para você viver uma vida medíocre, ok? Não foi. O alto preço, o sacrifício de Jesus, não é para viver uma vida de, pelo menos está dando para viver. Pelo menos não. Não foi por isso que Jesus não estava enxergando o teu futuro. Está na cruz, sofrendo. Pelo menos vai viver mais ou menos. Você acha que Jesus enxergava assim na tua vida, teu futuro? Nada. Te enxergava uma mulher de vitória, um homem vitorioso. Te enxergava uma casa restaurada, curada, transformada e uma família que abençoa outras famílias. Isso que estava enxergando Jesus. Uma igreja linda, uma igreja na qual todos os que participam são discípulos. Não é simplesmente ser um cristão, é discípulo. Discípulo discipula outros, abençoa outros. Então Jesus não foi para viver uma vida medíocre, não foi para ter uma igreja, pelo menos está dando. Outra questão, Jesus suportou a cruz, não foi para você continuar escravo. Não foi. Não, tudo bom, já sou salvo, mas eu tenho ainda alguns hábitos aí, sabe? Hábitos que sempre me atrapalham. Não foi que Jesus falou assim, não, tudo bom, o importante é que está no céu, mas vai viver miserável, como um escravo, dominado por vícios, por mentalidade que o bloqueia, por hábitos totalmente escravizador, medo, incerteza, nada disso. Jesus vai dizer, não foi por isso que eu me sacrifiquei. Jesus se sacrificou para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Jesus vai falar para essa mulher samaritana, se você saberia com quem está falando, rios de água viva fluirão do teu interior. O meu interior tem as minhas emoções, estão as minhas decisões, os meus pensamentos. Então Jesus vai dizer, se flui rios de água viva no meu interior, como posso ser ainda escravo? Não tem mentalidade de escravo. E então, o que podemos aprender? Que Jesus abriu o caminho porque existem novas bênçãos esperando por você. Não foi só até agora que Deus te abençoou. Ainda tem mais coisas. Tem mais coisas. Mais coisas que ainda o Senhor deseja te abençoar. O sacrifício de Jesus não foi para só um determinado tempo da tua vida. Tudo bom, eu vou me sacrificar, mas o sacrifício vai durar até o ano 2026. Depois de 2026 está vencido. Não! O sacrifício de Jesus continua. Então hoje você celebra o Dia das Mães. Nós estamos celebrando, eu também na minha casa vou celebrar. E que lindo! Mas aí neste dia você vai lembrar. Sim, com certeza, minha mãe, a minha esposa, se sacrifica, ou já se sacrificou em várias oportunidades. Mas agora esse sacrifício que você está lembrando da tua esposa, da tua mãe, é para dizer, agora estou compreendendo o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é por amor e porque ele enxergava coisas lindas na minha vida. Bênçãos que ainda talvez não estão aqui. Não se tornaram realidade. Mas isso não quer dizer que nunca serão possíveis na nossa vida. Então Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te entregue, através desta palavra, a linda certeza que o sacrifício de Jesus não foi o acaso, não foi a boa sorte, nem muito menos foi porque tudo bom tinha que acontecer. Foi um plano que o Pai Celestial, desde antes da fundação do mundo, decidiu te restaurar, curar, te libertar. Por quê? Porque Ele te ama e Ele tem grandes coisas para ti. Então fica de pé, celebra esse Deus, celebra esse Jesus
e diz: obrigado, 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 porque o sacrifício de Jesus ainda me entrega muita mais coisa do que ainda tenho recebido até o dia de hoje. Em nome de Jesus, você não foi liberto para ter uma vida mais ou menos, foi para ter uma vida plena com Jesus. Vamos orar. Pai maravilhoso, muito obrigado por este dia lindo. Obrigado, Pai, por este domingo do Senhor. E obrigado por esta celebração, na qual agradecemos ao Pai pelas mães. Obrigado, Senhor, porque através dela enxergamos o sacrifício. Podemos compreender o sacrifício de Jesus. Porque a mãe, ela entrega o melhor. Seu tempo, sua vida, suas decisões para o bem do outro. Através desse sacrifício da mãe, compreendemos quão lindo é Jesus. Que, ainda que ele não foi obrigado, veio por amor ao nosso mundo, se tornou um ser humano, se sacrificou na cruz para que venhamos a receber vida plena, uma vida eterna, linda, e a tua presença, Senhor. Todos nós, através de Jesus, temos acesso direto ao trono, à presença do Pai. Te agradecemos, Senhor, por este dia. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus e porque todos nós somos família de Deus. Obrigado, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém.